Graça e paz, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Rafael e todas as manhãs, amados, eu apresento o alimento diário, uma breve palavra seguida de uma oração. E eu quero, amados, agradecer a cada um de vocês que são inscritos em nosso canal, que já faz parte dessa família, adoradores do Rei, e que todas as manhãs ficam ansiosos, como diz o irmão ontem, esperando o alimento diário chegar até o teu telefone. Então, muito obrigado por vocês, né? Nós estamos chegando aí a quase 700 inscritos, né? Então, se você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos ajude. A meta até no final do ano é chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer vídeos ao vivo aí, né? Juntamente com você e participar ao vivo em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos para a palavra, vamos lá? 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Cristo. Amados, agora fomos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser em total liberdade. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar nos altos céus, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, nós o veremos. E qualquer que nele está tem a esperança. Então, purifica-se a si mesmo, como também Cristo é puro. Escuta isso aqui, amados. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca, porque qualquer que peca não viu e nem conheceu a Cristo. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça, ele é justo, assim como Cristo é justo. Quem comete o pecado, ele é da parte do maligno. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o pecado é uma obra do diabo. Mas nós vamos entender isso: pecado, iniquidade e o que ele está falando aqui. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado. Outra coisa que vamos falar: porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10 para encerrarmos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E não ama a seu irmão, não é de Deus. Amém? Isso aqui é muito forte, irmãos. Nós precisamos entender que, olha aqui, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ou seja, o próprio Jesus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Cristo. Amados, Deus ele é tão bom, onisciente, onipresente, que Deus enviou seu Filho a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por meio da fé, irmão, é que nós somos salvos. É por meio da crença em Cristo Jesus, da fé no unigênito Filho de Deus, é que alcançamos. Amados, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz alguma obra ou alguma coisa, não, irmãos, isso não te salva, porque a Bíblia nos diz que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, naquilo que somos capazes de fazer. Né? Nós vamos ser salvos unicamente. O próprio Jesus ele diz, ele não diz, eu sou um dos caminhos, não, ele diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por meio de mim. Então nós temos que entender isso. Se nós queremos herdar o reino dos céus, nós temos que ir até ele. Só que tem um detalhe: ir até Jesus é um passo, mas chegar até ele e permitir ele conduzir a tua vida é totalmente diferente. Muita gente vão até Jesus, mas poucos permanecem. Lembra os 10 leprosos? Foram até Jesus, mas somente um voltou para agradecer. Por que a Bíblia nos relata pessoas, amados,
que no meio da caminhada Jesus curava muitas pessoas, mas no dia da crucificação, muitos, a Bíblia diz, dos muitos que foram curados, estavam lá crucificando Jesus. Isso é muito forte, sabe, irmãos? É porque ainda não foi manifestado a eles a revelação de quem era o Filho. Por que que o mundo oprime a igreja? Por que que os cristãos que dizem, amados, ou que fazem a vontade, melhor, vou corrigir, os que estão em comunhão com Cristo, porque muitos vão à igreja, mas poucos estão em comunhão com Cristo, poucos estão em comunhão com o corpo da igreja. Exemplo, muitas pessoas se dizem ser evangélicas, mas só vão à igreja, não participam de nada do corpo da igreja, só vão lá e ouvem a palavra, não mudam nada, não transformam nada na sua vida e não aceita nada daquilo que está falando. Então não é cristão. Muitas pessoas se dizem ser cristãs. Isso serve para nós, tanto nós evangélicos, como os nossos amigos e irmãos em Cristo, os nossos irmãos católicos. Amados, serve para quê? Muitas pessoas, eu já ouvi isso, eu evangelizo e eu vejo muito. Pessoas a gente evangeliza e tal, e diz, não, eu sou um cristão, né? Eu sou católico, né? Praticante. Aí você fala assim, quanto tempo você não vai na igreja? Ah, acho que tem uns 6 meses. Né? Às vezes você fala assim, não, eu sou um cristão. Tá, quanto tempo você não vai? Não, eu tô servindo a Deus na minha casa, porque a igreja é corrupta. Pai, peraí, se a igreja é corrupta, ele tá falando dele mesmo, porque a igreja não são as paredes, a igreja é você. Tá entendendo, irmãos, a heresia? Então nós temos que entender. Então, se você diz ser cristão, católico, ou que você confessar ser, nós temos que entender que você precisa estar praticando, você precisa estar movimentando o corpo para que você possa exercer o direito de dizer, eu sou isso. Há exemplo disso, por exemplo, vamos colocar aqui, vou pegar um exemplo simples, né? Ontem eu vi um pouquinho sobre isso e eu quero falar aqui para você entender. Se você diz ser, amados, morar na cidade de Douradoquara ou de Monte Carmelo, ou vamos colocar uma cidade conhecida, Rio de Janeiro. Você mora na cidade do Rio de Janeiro e você se diz ser carioca, mas você mora em São Paulo. Como você pode falar que mora no Rio de Janeiro se você mora em São Paulo? Nunca vão ser aceitas essas palavras, porque você não está na cidade carioca, você está na cidade paulistana, né? Eu peguei aqui minha cidade que eu moro no interior, né, meus queridos? O povo vai conhecer mais sobre isso, mas vamos lá. Então você entendeu? Então é impossível. Se você não segue as regras da cidade do Rio de Janeiro, como você pode dizer que é de lá, sendo que você faz tudo o que a cidade de São Paulo te manda? Entendeu? Então é muito diferente. Assim também somos nós cristãos. Se dizemos processar alguma fé e não manifestamos as nossas obras nessa fé que falamos, então a nossa fé é vã. Olha aqui no finalzinho diz assim, olha, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, porque a Bíblia está recheada. A Bíblia nos ensina, amados, se vivermos uma vida ética, moral, justa, amados, respeitando a cada um e vivendo de uma forma íntegra no meio da sociedade. Isso é o que a Bíblia me ensina. Eu não estou falando de ensinamentos humanos, mas e o que homens e mulheres fazem. Comprar e não pagar, amados, dar cano, mentir, né, viver aí, amados, trapaceando, né? Isso são coisas que o homem, a natureza humana faz. Então isso a Bíblia está dizendo, isso manifesta os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ou seja, quem pratica injustiça ainda não está em Deus, ainda está no mundo. Então se você se diz ser cristão e se você se diz ser filho de Deus, você tem que praticar aquilo que a palavra de Deus, que é a nossa consciência e aquela que é a direção para a nossa vida, nos ensina. Então vamos lá que o vídeo já está ficando bom. Vamos lá. Diz assim, então qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade. E aqui é onde nós temos que entender. Se você começa a mentir uma vez, como foi falado ontem, e mente diariamente e arrepende, pede desculpa, mas não muda, você está praticando iniquidade. Porque iniquidade, amados, é isso. É você praticar várias vezes a mesma coisa, dizer que se arrepende, mas não arrependeu. Então nós temos que entender isso. Judas praticava a iniquidade.
manifestava e saqueava ali dos despojos ali, ao qual Cristo, né, recebia como oferta. E não se arrependeu, porque ele foi ali amargamente, amados, e tirou sua própria vida. Talvez pode ter sido um cara corajoso para fazer isso, porque eu acho que uma pessoa, para chegar nesse termo, amados, ele tem que ter muita coragem na sua vida. Embora eu entendo que quando uma pessoa tira a sua vida por uma depressão ou por algo, ele quer aliviar a sua dor. E isso é compreensível por Cristo Jesus, que muita gente quer aliviar a sua dor. Mas Judas, ao invés de ir até o sacerdócio verdadeiro, que é Cristo, foi ao sacerdócio humano, a Caifás, né, e aos mesmos ali que, né, compraram ele. Então nós temos que entender, amados, qual direção você está indo para buscar o arrependimento na sua vida. Olha aqui, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. O que ele está falando? Que quem é cristão não erra? Não, irmãos. Ele está falando que a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, você tem que andar condizente com aquilo que Cristo te ensina. Ser honesto, justo, puro, verdadeiro, manso, amados, e andar conforme Cristo quer. Que Cristo diz assim, olha, que nós devemos imitar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Como Cristo era amável. Amados, a única hora que Cristo ficou irado foi quando o povo tentou difamar o templo de Deus, vendendo e comercializando coisas dentro da casa do Senhor. Ali você vai ver Cristo irado, irmãos. Mas nós temos que entender que Cristo a todo momento pega uma prostituta e libera o perdão. Cristo pega um ladrão e libera o perdão. Cristo pega, amado Zaqueu, um homem considerado impuro pelas suas cobranças de impostos, e transforma ele um seguidor de Cristo. Então nós vemos que a todo momento Deus está pegando aqueles que são deixados de lado, ao qual a sociedade não acredita, mas Cristo investe tudo nele. E nessa manhã é isso que eu estou tentando dizer para você. Existem dois lados, uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga, ela está sendo oferecida desde, amados, a fundação dos tempos, para todos nós. E a porta estreita também, que é o caminho da salvação. E nela só vai entrar, amados, quem realmente quiser mudança, quem realmente aceitar esse evangelho. Não a religião que diz que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, irmãos, a Cristo está dizendo, olha, arrepende-te e abandona a velha natureza. E deixa Cristo transformar você em um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida, um novo coração e novas atitudes. Fazendo isso, você vai manifestar o Espírito Santo de Deus na sua vida e não vai cair nos laços da iniquidade, que é o pecado cometido várias vezes mesmo. Vamos dizer aqui para você entender o que é a iniquidade. Eu sou casado com a pastora Elisiamar, então hoje eu pego e erro com ela, eu minto para ela. Eu digo, não, me perdoa, não vou fazer isso mais. Aí amanhã eu vou lá e faço outra coisa pior e digo, não, me perdoa, eu não vou fazer isso mais, mas continuo fazendo. Então não houve arrependimento. Então eu continuo praticando a iniquidade. E isso, amados, é um pecado muito grande diante de Deus, porque não há arrependimento e eu continuo sempre mentindo e tentando cavar dentro do coração da pessoa que eu sou uma pessoa boa, e eu não sou, entendeu? Então não pratique isso, mas pratique a temperança, a mansidão, a fé, o amor, irmãos. O amor tem se esfriado. Pratique essas coisas e verás a glória de Deus e serás diferenciado entre os filhos de Deus e os filhos de diabo. Amém? Você terá a Bíblia diz no livro de Miqueias, e verás a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E eu quero servir a Deus e espero que você também esteja servindo a Deus nesses tempos difíceis, sabendo ponderar as suas atitudes e as suas escolhas. Vamos orar? Querido Deus, eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, eu não sei o que ele processa, o que ele acredita, mas eu sei que o teu amor é puro, é justo, santo e verdadeiro, Pai. E eu sei que não há nada que possa nos afastar de Ti, se nós verdadeiramente conhecermos o Teu amor e desfrutarmos dele.
Uma vez, Senhor, em Tua presença, é impossível ficar longe dela. Por isso, manifesta, Deus, sobre esse irmão, esta irmã que está vendo esse vídeo, para que ele possa entender o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o Senhor. Se algo que define essa palavra amor é o Senhor, Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Teu amor, é a Tua presença, porque o Senhor é o amor em pessoa. Por isso, cubra esse coração ferido. Eu sei, Deus, que nesse momento há muitas almas que tentam abastecer essa dor que está sentindo e tirando, ó Deus, oprimindo e fazendo coisas piores. Mas eu quero te pedir, Deus, entra nessa casa, entra nesse coração com o Teu infinito amor e a Tua infinita misericórdia e salva, Deus, fortifica, fortalece, levantando ela para cima e trazendo ela até o Senhor. Em nome de Jesus, receba renovo, graça, unção e autoridade da parte de Deus para a tua vida desde agora e para sempre. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus. Obrigado por estar comigo até o final. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se inscreve aqui, deixa o seu like, comenta, compartilha, WhatsApp, Facebook, aonde você quiser. Deus te abençoe. Forte abraço e até amanhã. Hoje é quarta-feira. Forte abraço.